Boa noite, galera. Queria agradecer, Yuri, pelas palavras aí. Foi uma honra estar com ele também no tempo do Insight. Hoje é um homem casado, né? Hoje ele, aparência diferente, é um homem mais... Quanto tempo? Não sabe, né? Um mês. E queria dizer para vocês que quando o JJ falava aqui no começo, realmente Deus é um Deus de surpresa. Ele nos surpreende. Eu, nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, me deu dor de dente. Acordei com o pescoço que eu não conseguia virar para o lado. No trabalho foi bem difícil, mas eu quero te dizer assim que Deus realmente é um Deus que nos surpreende. E Ele tem me surpreendido pelo fato de só estar aqui nessa noite, para poder compartilhar algo com vocês. E eu vi que tem bastante pessoas bonitas, né, cheirosas. Não sei se vocês perceberam no começo, se você pegasse alguns meses atrás, o Thiago era solteiro, né? Aí ele falou assim da menina, né, ela é solteira. Agora ele solta a piada como se fosse... Parabéns, Thiago. Muito, muito bom Tá. Pessoal, só uma pergunta. Todos receberam esse ponto na mão esquerda? Já saiu? Se alguém já saiu ou não recebeu, fica com a mão levantada que o Yuri vai estar passando para assinar vocês. Vou pegar um gole aqui. Nessa noite, eu queria compartilhar com vocês. Nós estamos em vários jovens aqui. E é muito bom ver jovens hoje, que nem o JJ falou no começo, adorando ao Senhor. Essa presença, essa atmosfera que muitas vezes eu não encontro no meu trabalho, muitas vezes eu não encontro aí fora. Mas quando nós nos chegamos a um local como esse, onde tem realmente a presença do Espírito Santo, nós somos completamente cheios. E essa é uma noite muito especial. Eu participei de uma cesta universitária, onde eu fui muito marcado, onde teve algo muito especial. E eu creio que hoje também Deus tem algo especial para cada um aqui. Quem é a primeira vez, quem nunca ouviu falar de Deus, quem sabe. E para aquele também que já está, quem sabe, há anos na igreja. E eu fui muito ministrado essa semana no tempo em que eu vivo hoje, no tempo em que você, jovem, vive hoje. É um tempo que não é muito fácil. É um tempo que parece que ninguém acredita mais em si mesmo. E eu queria compartilhar com vocês hoje, se fosse dar um tema para essa palavra, seria difícil acreditar em mim. É muito fácil você olhar às vezes um jovem, às vezes uma pessoa mais velha e falar assim, e apostar naquela pessoa, dizer que ela vai ser isso, vai ser aquilo, é muito fácil. Mas quando nós olhamos para nós, para dentro de nós, se torna um pouco mais difícil. Porque nós começamos a olhar as nossas limitações, aquilo que nós não podemos fazer. Sendo que acreditar muitas vezes nas outras pessoas se torna um pouco mais fácil. Eu me lembro que, não sei se algumas pessoas já conhecem um pouco da minha história. Eu faz aproximadamente 5 anos que comecei a viver realmente. Que comecei a sentir algo dentro do meu coração muito forte. Algo que eu não sentia até os 18 anos de idade. E eu me lembro que a maior dificuldade que eu tinha dentro do meu coração era acreditar em mim mesmo. Era uma dificuldade muito grande porque eu realmente era muito, muito tímido. Não que eu não seja hoje, mas hoje eu já sou um pouco mais levado pelo Senhor. Mas eu lembro que eu tinha dificuldade às vezes de conversar com meu próprio pai, com minha própria mãe, de chegar em casa e às vezes contar alguma coisa. É tão gostoso estar em casa, e eu tinha essa dificuldade. Porque eu não acreditava em mim. Eu muitas vezes me tornava limitado e não acreditava naquilo que eu poderia ser. Naquela pessoa que eu tinha atrás de mim, mas que eu não conhecia. Eu me lembro que aos 15 anos de idade eu fui embora para o Rio Grande do Sul. E eu fiquei 2 anos lá. Na época eu larguei estudo, larguei família, larguei tudo que eu tinha em Foz. E fui atrás de um sonho.
que era ser jogador de futebol. Eu morei 2 anos lá, um ano eu fiquei treinando, outro ano eu joguei um gauchão. Foi legal, mas eu era ainda muito limitado. E lá, eu encontrei várias dificuldades. Porque quando você vai para um lugar, você começa a imaginar as coisas grandes. Você começa a imaginar, nossa, lá vai ser assim, vai ser, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser logo promovido, eu vou ser logo, vou estar na TV, enfim, passa um filme na sua cabeça. Mas quando nós nos achegamos a lá, nós podemos ver que é totalmente diferente. E eu, como eu não acreditava em mim mesmo, os meus pais, meu irmão, as pessoas que aqui ficaram acreditavam em mim, apostavam em mim. As pessoas, elas diziam assim, olha, vai dar tudo certo, vai ser fácil lá. Mas eu não acreditava em mim. E quando eu cheguei lá, eu vi que as dificuldades começaram. Jovem, eu quero dizer algo para você nessa noite. Eu fiquei aproximadamente 6 meses saindo de um treino às 6 horas. Eu não estudava à noite. E eu entrava no quarto, ali no alojamento, onde todos os jovens, alguns iam curtir à noite, alguns iam estudar. Eu lembro que quantas madrugadas eu abria a porta para receber meus amigos, que chegavam às vezes bêbado, chegavam às vezes destruído. E eu, entre esse horário das 7 às 10 da noite, eu me trancava naquele quarto e chorava. Porque eu não acreditava em mim. Porque eu não pegava a lista no futebol. Nos domingos, quando tinha jogo, era uma expectativa, era feliz para todo mundo. Hoje eu vou jogar, hoje eu vou ser o lateral direito, o lateral esquerdo, eu vou jogar, as pessoas vão me ver. Sabe o que que eu fazia? Muitas vezes as pessoas chegavam, o time do Grêmio, do Inter, os caras com notebook, tudo bem. E eu muitas vezes estava terminando de pintar o campo. Eu muitas vezes estava terminando ali de arrumar a maca, porque eu não pegava a lista. Então foi um processo que ninguém acreditava. Nem eu mesmo acreditava que eu poderia mudar a situação do jeito que estava. E aquilo me fazia mal, meu coração ele se fechava cada vez mais eu ficava cada vez mais retraído. E eu lembro quando eu comecei a ir numa igreja nos domingos, onde falava de um amor que eu não sentia, que eu nunca havia sentido em casa, que eu nunca havia sentido principalmente no futebol. E ali então as coisas começaram a mudar e se passaram alguns meses. E eu lembro que eu comecei a evoluir e as pessoas começaram a acreditar em mim, e eu mesmo comecei a acreditar um pouco mais em mim. E se passaram aproximadamente uns 3, 4 meses. Teve um amigo meu que dormia no mesmo quarto que eu falou assim: olha, saiu a lista. E você tá lá, cara. Você é o camisa 2. Eu falei, não, cara. Faz tanto tempo que eu não pego lista, faz tanto tempo que eu não jogo, que eu não nem sou relacionado. E realmente quando eu subi lá para ver, tava o meu nome em camisa 2. O que eu quero dizer com isso? Quando nós não acreditamos em nós mesmos. Uma certeza eu quero que você tenha sempre no teu coração. Deus sempre vai acreditar em você. Sempre. Ele sempre vai acreditar em você, ele sempre acreditou em você. Independente se você é ou não é a pessoa que você queira ser. Mas eu também preciso fazer a minha parte. E a minha parte também é acreditar nele. E a Bíblia relata a história de um homem que eu me identifico muito com ele. Quantos aqui conhecem a história de Gideão? Preciso de um voluntário corajoso que acredita nele para contar rapidamente, 2 minutos, a história de Gideão. É da Assembleia esse cara aqui, hein? Tô brincando, é lá da igreja lá. A história de Gideão. Gideão é um cara muito louco, eu também gosto muito de Gideão. Porque ele é maluco, velho. Gideão é doido, cara. Pensa um cara doido, é o Gideão. Gideão é o seguinte, ele era o menor da... Ele não bastava ser da menor tribo de Israel. Ele era também da menor família de Israel. Então o cara era... no linguajar, pra vocês entenderem, o cara era o Zé Nada. Aí Deus pegou e falou, chegou pra ele e falou, cara, você vai lá e Israel se tornará vitorioso por causa de você. Mano, quem que vai acreditar? Nem ele não acreditou. Aí ele foi, não bastava ele ir.
Deus começou, ele foi tal, e foi acho que com 10 mil homens, eu não lembro bem a quantidade. A princípio acho que era, alguém lembra aí? Não, ninguém. Tá, era uma quantidade massa de homens. Eu sei que Deus começou a tirar os homens, cara. Eles iam estar, acho, com 400 mil pessoas do outro povo. Aí Deus começou, tira esses caras aí que eles tá com medo. Quem tá com medo aí, levanta a mão. Aí levantava a mão, daí Deus falava, tira todos esses caras cagão aí, sai fora. Manda eles longe. Beleza, então. Cara, o exército de Gideão ia diminuindo, cara. Ia diminuindo, até que ficou só com 300 homens. 300 homens, velho. 300 homens para lutar com 10 mil homens. Cara, 300 homens. E, ele não acreditava. E Deus deu uma prova. Ele falou, prova, tá? É porque, tá. Não, é rapidão. Aí a prova que, daí, no segundo tempo, lá nos 45 do segundo tempo, ele tava com muito medo, Gideão tava com muito medo mesmo. Aí Deus pegou e falou pra ele, desce no exército inimigo, que eu vou te dar resposta. Quando ele desceu lá, um amigo contando pro outro do exército inimigo, falou, cara, eu sonhei essa noite que um cara veio aqui muito louco, ele pegou e matou todos nós. Aí o amigo dele falou, cara, isso aí é a espada de Gideão. Aí Gideão, Obrigado, Thiago. Uma salva de palmas para ele aí. Pessoal, para quem não sabe, o Thiago e essa turminha aqui é lá da F5, tá? É lá da nossa... Obrigado. Obrigado, Thiago. Animou a galera aí, ó. E a Bíblia, ela fala assim, ó. Eu vou estar lendo para vocês aqui, essa parte que o Thiago acabou de explicar rapidamente. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofrá, que pertencia a Joás, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: O Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: Vai nesta tua força e livre Israel da mão de Midian. Essa é a história de Gideão. Deus acreditava em Gideão. Deus chega para Gideão chamando ele de homem valoroso. Deus chama Gideão um homem que estava olhando para as coisas. Ele estava preocupado com o alimento, porque ele sabia que o exército inimigo iria vir ali para roubar os alimentos. Mas Deus chega para Gideão e fala assim: olha, homem corajoso, homem valoroso, homem fiel. Assim é você. Ele não conseguia se ver assim. Ele se via como um menor. A Bíblia relata que quando o Senhor vem e fala para ele, ele fala assim: olha, mas eu sou os menores entre os meus irmãos. Ou seja, ele estava dizendo assim para Deus: tem tantas outras pessoas para que o Senhor use, por que eu? Por que eu? Há 4 anos atrás, num domingo, num culto como esse, eu resolvi vir até a frente para receber uma oração e ali quando o rapaz orava por mim, ele falou bem assim para mim: olha, Deus está te levantando hoje, porque Ele quer toda a sua família. E quando eu escutei aquilo, imagina, eu nunca tinha ido numa igreja escutar logo aquilo, e eu ainda todo fragilizado, todo tímido, todo dentro de mim. Para quem não sabe, eu era gago também. Para falar em público, assim, tava suando, pingando já. Até quando eu conheci a minha excelentíssima esposa, na primeira noite em que nós fomos conversar, quando eu pegava na mão dela, assim, me dava muita vergonha, porque eu estava totalmente encharcado, suado. E não era assim só com ela, era também com as pessoas, com amigos, com meu pai, com minha mãe, com tantas outras pessoas. E hoje eu amo fazer isso. Falar, conversar, falar de Deus. Mas entenda que um dia o Senhor veio através dessa oração e falou assim: olha, eu vou te colocar num local onde eu quero toda a sua família. Então o tempo passou e ali eu fui buscando e fui entendendo. Só para compartilhar com vocês. A minha irmã voltou para o Senhor.
os caminhos desviados que ela estava. Quando eu cheguei para minha mãe e disse que eu tinha conhecido Jesus, eu falei assim, mãe, eu conheci Jesus. Mas ela falou assim, filho, faz 18 anos que você vai na igreja. E agora você conheceu Jesus? Falei, sim, mãe, porque agora eu sinto ele. Mãe, agora é diferente. Sabe, aquele jovem que entrava em casa e se trancava num quarto, onde o pai e a mãe deviam pensar assim, ele está ficando louco. Meu pai um dia perguntou assim para mim, você não traz nenhum namorado em casa? Com 18 anos. Você não traz uma menina aqui em casa? Aquele jovem que entrava e se escondia, ele foi transformado. Era diferente quando eu abria a porta e falava assim, boa noite, pai, mãe, quero compartilhar com vocês, eu estou feliz. Naquele momento eu não precisava de namorado, eu não precisava de ninguém. Eu estava apaixonado por outra coisa. Nada tirava a minha atenção. Em março, dia 8 de março desse ano, meu pai faleceu às 4h15 da manhã. E eu me lembro que logo quando eu comecei a conhecer esse Jesus e ser transformado, porque até então quando as coisas estão ruins, o filho está drogado, quando o filho está bebendo, o pai não se preocupa tanto, muitas vezes. Ah, hoje o mundo está assim, deixa ele, é normal. É uma fase. Essa fase da maconha vai passar. Essa fase do álcool vai passar, eu também já passei. Mas quando um filho chega para o pai e fala assim, olha, eu estou apaixonado por Jesus. Aí muitas vezes, como meu pai na época, ele falou assim, você está ficando louco. 1 ano e meio, mais ou menos. Eu andei assim, distante do meu pai. Chegava em casa, parecia que no almoço, daí no domingo, estava o almoço servido, quem vai orar pelo alimento, ele falava. Todo mundo olhava para mim, né? Aquele que conheceu Jesus vai orar pelo alimento agora. Quando eu ia nos lugares com ele, ele meio que me empurrava assim, ó, não é mais dos nossos. Virou crente, não faz mais nada. Só que as coisas mudaram. Lembra aquele Deus que falou que me tirou de lá para ganhar a família? Meu pai, um dia antes dele, uma semana antes dele ser internado, ele se batizou. E eu recebi uma ligação do meu pastor, ele falou assim, olha, o que você vai ter quarta-feira? Eu falei assim, olha, quarta-feira eu tenho aula, não tem como eu faltar. Ele falou, não tem mesmo? Eu falei, não tem porque é uma aula importante. É que eu queria te convidar para o batismo do teu pai, que vai ser aqui em casa. Aí eu travei assim o celular, batismo de quem? De teu pai, vai ser aqui em casa, ele está aqui comigo, ele confessou Jesus agora, ele aceitou e ele quer se batizar. E eu queria ver se tem como você ministrar. E ali passou um filme na minha mente, assim, eu falei, tem como sim, não tem mais aula. Seja prova, seja trabalho, seja o que for. Eu quero te dizer que, na última palavra que eu tive com ele, quando ele não mais me escutava direito, quando ele não mais falava, quando ele estava todo desconfigurado, sabe o que ele falou para mim? Aquele homem que me apresentava como crente, ele falou assim, olha, se eu morrer hoje, eu estou em paz com Cristo. E foi para um lugar melhor. Ele está melhor do que eu, está melhor que você. Mas ele precisou acreditar nele. Eu acreditei nele. E lembre-se que eu te falei, Cristo sempre acredita em você. Seja gago, ele pode transformar. Está viciado, ele pode transformar. E às vezes você está aqui pela primeira vez, ou você nem conhece esse Jesus que eu estou apresentando para você. E você não se... Você olha para você e não acredita em você mesmo, quem sabe não acredita nem no próprio Cristo. Eu quero dizer que ele é vivo, que ele é real, que ele pode transformar. Sabe quando eu sentia um vazio no meu coração? Quem nunca sentiu um vazio no coração naqueles dias que tudo parece que dá errado? Tudo parece que está girando ao contrário, parece que as peças estão trocadas.
Todo mundo passa por essa fase. Não é só você que está aqui hoje passando por uma dificuldade. Eu também já passei. E também passo. Torcipolo nem está doendo mais. Não sei até quando que vai durar. Mas eu estou aqui. Eu venci, você também pode vencer. Mas não sozinho. Tem que fazer um convite. Tem que chamar alguém para te ajudar. Eu quero que você entenda que quando Deus cria o homem, Deus cria nós. Ali no plano A dele, no plano principal dele. O que o homem faz ali? No plano A de Deus. Deus tinha um plano para o homem viver com ele eternamente. Mas o que o homem faz? Ele pega esse plano e entrega a autoridade nas mãos do diabo. Então nós estamos hoje vivendo num plano B. Mas o plano A ainda permanece. E eu vou voltar para esse plano A. Eu também quero que você volte. Mas para voltar para esse plano A, como ele já acredita em você, você precisa também acreditar nele. Vivemos então num plano errado, Júnior? Você pode se perguntar. É difícil viver nesse plano aqui. Nesse plano que se chama mundo, terra. É muito difícil. É muito complicado quando você vem para Jesus, porque muita coisa muda. Praticamente tudo muda. Só as coisas boas que não mudam, que elas permanecem, mas as ruins todas vão mudar, se você dá abertura. É difícil você, jovem, que está aí 4 anos sem uma namorada. É difícil você chegar e às vezes olhar e todos os teus amigos têm namorado e namorada e você ainda não tem. Aí tem os programas de casais, né? Vamos jantar na sexta aí, só os casais, e você se sente inferior. Mas eu te incentivo, 2 anos da minha vida, eu decidi orar pela minha esposa. E eu te incentivo também a fazer isso, para que venha a pessoa certa. Para que não venha aquela pessoa que, quando você convidar essa pessoa para vir na sexta universitária como hoje, ela vai falar assim, não, vamos comer um espetinho, vamos jantar fora, já vamos no culto dos jovens amanhã e tem o culto domingo, para que a sexta universitária também? Espetinho foi forçado, hein? Escutei ali, foi da tua igreja isso aí, cara. Então mas eu quero te dizer que nesse plano errado que nós estamos, que você muitas vezes está, Deus vai se adaptar ao teu plano. Olha que amor é esse. Nós estávamos no plano A, fomos lançados para um plano B. E nesse plano B, errados, Deus ainda se adapta ao seu erro. Porque ainda assim Ele quer você. Ele não concorda com o seu erro. Mas não se preocupe, eu vou ter que sair daqui então, Júnior, eu vou ter que parar de fumar narguilha, eu vou ter que parar de fumar maconha, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de olhar para as meninas. Não. Se você não sente no teu coração, continua. Mas tem alguém que pode mudar. E esse alguém está aqui hoje. Ele pode mudar, ele pode transformar aquilo que você não quer tirar. Eu também não queria tirar muitas coisas da minha vida. Eu também já fumei narguilha. Quando eu tinha 15, 14 anos. Eu também já fumei cigarro. Eu também já bebi. E quando nós viemos para Cristo, tudo isso é diferente. Começa a pesar. Nós temos que largar isso. E há um peso para largar isso. Todos estão com esse pontinho na mão? Olha para ele. Esse ponto, ele é quando Jesus se apresenta para você. Ele coloca um ponto na sua mão. Igual esse que está na sua mão. Não precisa mais olhar para o ponto, olha para mim aqui de novo. Todo mundo. Uns dormindo, aproveitou e... Acorda!
Aqui é quando Cristo se apresenta para você e como Ele está fazendo nessa noite, Ele está se apresentando para você. Mas muitas vezes, não é essa mão que nós apresentamos aí fora. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? Fazemos assim com essa mão. E quando saímos, nós levantamos a outra mão. Quando vamos cumprimentar o irmão, nós fazemos com a outra mão. Muitas vezes lá no nosso trabalho, quando às vezes vem o teu líder lá, o teu líder às vezes chega, né? Por querer, né? Paz do Senhor, irmão. 3, 4 meninas do lado, o patrão, todo mundo ali reunido. E você faz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor. Quase nem cumprimenta. Sabe por quê? Não é que nós temos vergonha de Cristo com essa mão. Mas nós temos vergonha, às vezes, da cruz. Porque a cruz, ela significa o quê? Humilhação, dor, sofrimento, entre outras palavras que podemos colocar para o significado da cruz. E essa cruz, que está na sua mão esquerda, nós precisamos entender que para uma pessoa ser crucificada, o que precisa acontecer? Ela consegue ser crucificada com uma mão só? Precisa ser crucificado com as duas. Nós precisamos muitas vezes entender que não basta eu carregar somente Cristo dentro da minha mão. Nós precisamos entender que muitas vezes nós precisamos ser também as mesmas pessoas que somos aqui, lá fora. Aqui é muito fácil. Aqui a atmosfera, nós estamos falando de um único Deus. Mas e lá fora? E lá na faculdade? E as pessoas ali fora? E nessa noite eu quero te incentivar. Seja você que está 10 anos, 5 anos, 15 anos, não sei quanto tempo. Difícil acreditar em você. Eu sei que é difícil muitas vezes acreditar em nós. Mas como eu te disse, Deus sempre vai acreditar em você. Mas agora eu preciso também acreditar em mim. Se Gideão não tivesse acreditado nele, quando Deus chega para ele e fala assim, homem valoroso. O exército de Gideão contra o outro exército era aproximadamente 450 homens por pessoa. Cada guerreiro ali do exército de Gideão tinha que pegar 450 homens. Olha a diferença. E a Bíblia relata que ali foram fazendo testes e para ver quem realmente ia ficar. E ficaram então 300 homens. Aos olhos humanos é difícil acreditar naquele exército, né? É complicado, né? Mas quando Deus escolhe um exército, quando Deus escolhe um jovem, um apenas, Ele pode transformar toda a história daquela família, Ele pode transformar toda a história de uma pessoa dentro de uma faculdade. Hoje nós estamos num meio universitário onde tudo parece difícil. Eu entendo que muitas vezes é difícil você sentar com as pessoas, onde as conversas só são coisas que não agradam ao Senhor. Sabe como estão me chamando lá onde eu trabalho, na Panorama? Homem Bíblia, me chamaram essa semana. Isso que eu nem falo tanto. Mas só pelo fato de às vezes estar uma rodinha ali conversando sobre algo que desagrada ao Senhor, é você não chegar ali, se aquilo vai te fazer mal. É pelo simples fato de você ser diferente. E esses dias eu até comentei com a minha esposa. Teve uma moça lá na loja que falou assim, você é muito fechado, você é diferente. Você é cristão, né? Ela falou, eu nem tinha conversado com ela. E ela estava almoçando na minha frente, ela falou assim, você é casado? Eu falei, sou casado. Você consegue entender que sem falar, nós podemos alcançar jovens para Cristo? Gideão não precisou falar nada. A Bíblia relata que os midianitas entre eles se mataram, entre eles se guerrearam. E o exército de Gideão saiu poderoso, saiu vencedor.
Foi como eu disse para vocês no começo, durante 2, 3 anos da minha vida, eu nunca convidei meu pai para ir no culto. Eu nunca cheguei e às vezes falei para ele, olha, Jesus tem um plano para você. Mas eu acreditei, eu orei, eu coloquei diante do Senhor. E quando o Senhor me mostrava anos atrás, naquele tempo, eu pude ver tudo isso acontecer agora. Minha mãe está na igreja, todos estão. Tem meu irmão. Cara, meu irmão era o... É isso aí. Um pouquinho mais que isso. E ele está vindo também. Ele me chama de irmão, mas não irmão de irmão. Entendeu, né? Irmão, o irmão da igreja. Fala, irmão. E quando eu encontro ele essa semana, eu fui lá no trabalho dele. Ele estava com um copo de energético, geladinho. Tava lá uns 40 graus de fósforo. E ele veio com o copo assim, eu já imaginei, né? Vou soltar uma piada. Assim, você toma? Eu tomo, é. Eu posso fazer o que eu quiser, eu falei. Se eu quiser, foi uma decisão que eu tomei de aceitar Cristo. E não foi porque eu aceitei a Cristo que eu deixei muitas coisas. Foi porque isso não me faz bem. E muitas vezes quando nós nos reunimos é aquela piadinha. Até porque, pastor, hoje se você falar para um jovem que sexo antes do casamento é pecado, ele vai te bater. Ele vai olhar para você, sai daqui, seu careta. Mas eu quero testemunhar para você e falar algo para você nessa noite. Minha esposa está aqui como prova. Gaúcha das bravas. Não sou gaúcho, tá? Sou macho. Ah, tô brincando. Piadinha, né, de gaúcho, depois. Querido, 4 anos e meio sem ter relação sexual. Eu venci. Eu posso bater no meu peito hoje e falar assim, eu venci essa área. Você também pode vencer. Você também pode ser um vencedor nessa área. Sabe por quê? Porque quando eu tomei uma decisão dessa de não ter relação com a minha namorada, num tempo que hoje nós vivemos, que é muito difícil, que tudo leva às propagandas, a camisinha tal, use camisinha. Aqui ninguém viu essas propagandas, eu estou falando, mas lá na Verdade que Liberta eles vê bastante essas propagandas na televisão, aqui ainda não. Mas quando vocês ligarem a TV e começarem a ver também, eu quero te dizer que a decisão que eu e ela tomamos, juntamente com Cristo, sabe em quem vai refletir isso? Nos meus filhos. Eu venci essa área, ele não vai precisar vencer. Ele vai precisar vigiar, sim. Mas ele vai nascer conhecendo. Ele não vai sofrer como eu sofri muitas vezes, as pessoas chegar e dizer assim, olha, você não é nada. Você não vai conseguir. E às vezes as pessoas estão dizendo isso para você hoje. Mas eu quero te dizer que tem um Deus que te olha lá do alto. Ele fala assim, olha, eu estou conseguindo ver você daqui 3 anos. Eu estou conseguindo ver você daqui 2 meses. Deus não está olhando hoje para você do jeito que você está hoje, do jeito que você entrou nessa igreja hoje. Quem sabe você nem queria estar aqui hoje. Às vezes você veio por causa de uma menina. Estão rindo, né? E as meninas por causa dos piá também. Mas eu quero te dizer que quem te atraiu não foi o perfume dela. Pode ser bom. Não foi o perfume dele. Quem te atraiu foi algo bem maior. É alguém que está aqui nesse meio. E eu tenho certeza, você que chegou nessa noite aqui, você já está começando a mudar o teu pensamento. Você já está começando a pensar assim, nossa, que legal. Eu também posso fazer parte desse grupo, eu também posso fazer parte desses jovens. É difícil, é. Renunciar, às vezes, os nossos próprios sonhos é difícil. Mas uma coisa eu te garanto, que vale a pena. Vale a pena você chegar em casa, dormir e acordar com a consciência limpa. Acordar disposto a fazer tantas coisas. Gostaria de convidar
o pessoal do louvor, não sei se tem o pessoal aí. Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Qual é o tempo que Deus tem colocado para você hoje? Se você tiver com o celular e ele estiver vibrando, desliga ele. Pelo menos nesse momento eu peço. Coloca no silencioso, se preciso, desligue. Nós tivemos um momento com os jovens esses dias lá na igreja onde eu congrego. Sabe o que eles fizeram? Todos colocaram o celular numa cesta. E durante a palavra nós pegamos esse cesto e colocamos debaixo do púlpito, simbolizando que a gente estava dando aquele tempo para Deus. Ninguém com o celular. E as horas passaram, foi tão gostoso. Quando acabou, ninguém pediu para pegar o celular. Foi depois ainda de 1 hora que foram pegar os celulares. Eu quero te dizer que o que pode mudar a sua vida hoje, o que pode transformar a sua vida hoje, não está no teu WhatsApp, não está no teu Facebook, não está nesse teu celular aí, esse iPhone 6. Meu Moto G ainda bem antigo, 2000 e... não sei, primeira geração, acho. Mas não está nesses celulares. O que pode mudar a tua vida hoje, assim como mudou a minha, é que você não me conheceu. Hoje eu falar assim parece que não, mas só eu sei o que é ser gago. Estão rindo, né? Mas eu passei, eu venci. Só eu sei o que é suar diante de uma multidão e as pessoas começarem a rir de você. Só eu sei o que é não sentir um abraço de um pai. 23 anos da minha vida, eu nunca tinha abraçado meu pai, dito que eu amava ele. Nunca. Precisou acontecer tudo o que aconteceu na minha vida para mim tomar uma atitude, dizer assim: pai, eu te amo. Pai, que saudade. Sabe como que eu me comunicava com meu pai? Quando eu ainda era na timidez, eu escrevia cartas e deixava embaixo do travesseiro. Mas era o meu modo de me achegar a ele. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Quem sabe você está louco para se achegar a Deus. Você está desesperado. Quem sabe você nem sabe quem é Deus. E se preciso, escreva uma carta assim para ele. Se preciso, faz do teu jeito. Se preciso, nessa noite, fala assim: Senhor, a droga está me matando. Senhor, não lê mais a tua palavra, está me matando. Tantas outras coisas que podemos colocar. E nessa noite eu vou te fazer um desafio. A tua mão esquerda, levanta ela bem alto assim, ó. Essa já está marcada. Essa já marcou. Que você esconde muitas vezes. Quando você vai em alguns lugares. Essa mão, quando muitas vezes, pode abaixar ela. Quando os jovens chegam diante de você e falam assim: olha, eu precisava, olha, eu estou a ponto de me terminar com a minha namorada, eu estou a ponto de fazer uma loucura. E muitas vezes você está com essa mão escondida, você fala assim: pois é, difícil, né, esse mundo. Complicado mesmo, né? Deus não quer isso de você. Deus quer que você pegue na mão dessa pessoa e fale assim: olha, tem algo dentro de mim que pode estar dentro de você também. Eu vou fazer um desafio, mas não faça só porque o teu amigo está fazendo, porque realmente se for o desejo do teu coração. Eu vou pedir que você, só você, que quer realmente aceitar esse Jesus que eu falei, que eu testemunhei, a fazer parte da tua vida. E em sinal de rendição dele, você vai erguer a outra mão onde não tem ponto.
E você vai dizer assim, olha, entra. Entra, pode fazer. Pode fazer a diferença, Senhor. O louvor vai estar tocando. E neste momento, eu gostaria que você fechasse os teus olhos.